Vamos juntos abrir a Bíblia no profeta Sofonias. Sofonias capítulo 1. Nós vamos ler do verso número 1 até o verso 13. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal. Preste atenção nessa expressão, o remanescente de Baal, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Verso 5: os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe. Aqui não tem a ver com os santos, tá bom, queridos? Olha só. E um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Verso 11: uivai vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinando, todos os que pesam prata serão destruídos. Agora presta atenção, verso 12 e o 13. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Olha o verso 13 para encerrar. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Que a palavra de Deus frutifique nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos lendo aqui um trecho da profecia de Sofonias, e o meu tema hoje, que foi passado, é justamente esse: idolatria. Você idolatrar, né, adorar falsos deuses e praticar a idolatria é odiar a Deus. Jesus aqui ensinou isso. Não se pode servir a dois, é uma impossibilidade espiritual. Ou você vai amar um, ou você vai amar o outro. Não tem como servir dois senhores. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou essa palavra. Mas acontece que nos dias do rei Josias, teve um avivamento, teve uma reforma. A reforma do rei Josias começou com uma reforma física. Aqui está tudo arrumadinho, a igreja, o templo, o nosso lugar de culto. Mas chegou num ponto que estava uma confusão tão grande, que Josias falou: vamos reformar, vamos arrumar, as coisas não estão bem. E nessa reforma da estrutura física, gerou uma reforma espiritual, porque encontraram o livro da lei. Olha que bagunça que estava. A confusão era tão grande que eles tinham perdido a palavra. Perdido. E eles encontram o livro da lei. E aí chega a mensagem para o rei Josias: Josias, encontramos o livro da lei. E quando é lido o livro da lei, o que o rei Josias fez? Rasgou as suas vestes. Nós estamos pecando, nós estamos praticando a idolatria. Os eruditos, né, os biblistas afirmam que provavelmente encontraram um trecho da Torá, especialmente Deuteronômio, que poderia ter se perdido, que é onde existem severas advertências contra a idolatria. Então o rei Josias, ele rasgou as vestes, e a Bíblia diz
que começou uma reforma espiritual. De uma reforma física, começou uma reforma espiritual. E aí ele derrubou os postes sagrados. Ele derrubou os ídolos. Ele mandou queimar, mandou derrubar as estátuas em honra a Baal. Derrubou. Você já viu como é que é uma imagem de Baal? Alguém se lembra como é que é uma imagem de Baal? A imagem de Baal é um touro chifrudo. É um deus, o falso deus da fertilidade. Ele é o deus, o falso deus da prosperidade. Você sabia disso? Baal é o falso deus da fertilidade. E a imagem dele, os arqueólogos, você depois pesquisa, é um touro chifrudo, assim, é um touro. E tem várias versões de Baal. Então imagina isso, o povo de Deus cheio de imagens de um chifrudo, de um touro chifrudo. Isso não é uma coisa só do passado, não. Quantas pessoas vão para Nova York hoje? Uma das fotos mais tiradas em Wall Street é o touro de Wall Street. E as pessoas ainda põem a mão nos testículos do touro que fala que vai dar sorte. Vá para o inferno, amém, queridos irmãos? Vá para os quintos dos infernos. A pessoa, eu estou brincando. Mas quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui essa noite? É a mesma coisa. Qual que tem diferença? Adora um touro, brincando. Porque vai dar sorte, porque vai dar dinheiro. Porque eu vou prosperar de colocar a mão no testículo do touro. É a mesma coisa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É a mesma. Foi dito aqui, o nosso irmão que falou, são os poderes invisíveis que vão agindo na mente da pessoa. Ele citou aqui o texto do Jonathan Edwards. Só ali já podia parar o culto. Louvado seja Deus, já foi abençoado todo mundo com aquela fala ali. Por quê? Porque é isso que acontece. Então, Josias, o rei Josias, quando viu essa situação, ele partiu para cima, mandou quebrar. Nós vamos ficar com a palavra. Quem quer ficar com a palavra de Deus? Não, começou a ler lá. Nós não podemos, não fará imagem de escultura, não terá outros deuses além de mim. É muito nítida a palavra de Deus. Só que como nós acabamos de ler, Sofonias foi um profeta no período de Josias, que é o primeiro verso, que é o cabeçalho da profecia. Sofonias, ele é o único profeta, né, no verso 1, olha lá, se você puder colocar o verso 1, por favor, o irmão, o verso 1, ele é o único profeta que aparece a genealogia dele. Olha só, ele é o único profeta, filho de Cusi, filho, né, Cuxi, Gedalias, Amarias, Ezequias. Então ele apresenta Sofonias como um profeta que é uma quinta geração falando, uma quinta geração. Tem todo um debate. Por que será que ele é o único profeta que aparece a genealogia dele? Aí tem duas interpretações. A principal é que ele é filho, descendente do rei Ezequias. Por isso que fala Ezequias, olha lá, vai até Ezequias. Ezequias foi um rei justo também. Então, de algum modo, aqueles que dizem isso, que é a corrente principal dos intérpretes, inclusive não apenas na fé cristã, mas no judaísmo, isso é afirmado, ele era um parente, Sofonias, o nome dele significa Deus protegeu, Deus escondeu, Sofonias. Ele era então um profeta da casa real, seria muito interessante, mas como a Bíblia não diz explicitamente que ele era filho de Amarias, filho do rei Ezequias, como não é dito isso explicitamente, tem outra linha de intérpretes que entende que possivelmente, outra ideia, Sofonias era etíope, porque ele é filho de Cuxi, ou Cusi, dependendo da transliteração. Cuxi é etíope, o que faria dele então um profeta negro, um profeta etíope. E por que teria que falar até 4 gerações para cima? Porque de acordo com Deuteronômio, um egípcio só poderia ser aceito na Assembleia do Senhor a partir da 3ª geração. Interessante também a outra explicação possível. Mas o fato é, quantos estão entendendo? Amém, queridos? O fato é que é inconclusivo, né? É inconclusivo. O texto não, Deuteronômio 23, versos 7 e 8, mostra que um etíope, a Etiópia é o sul do Egito, né? Então, na linguagem bíblica, às vezes o Egito e a Etiópia são a mesma coisa, é o sul do Egito. Então, alguém ali do Egito seria aceito na Assembleia a partir da 3ª geração. Então, Sofonias, de algum modo, ele é um profeta que carrega gerações no nome dele. Ele é um profeta que tem alguma estirpe, ele carrega gerações, seja da casa real, seja alguém, ele é detectável, é relevante, que ele é filho do filho do filho. Então ele é um profeta
que é levantado na época de Josias, do avivamento do rei Josias. Só que tem uma linha que nós destacamos, que ele começa a condenar o remanescente de Baal. O resto de Baal, na RA está escrito resto de Baal. Ou seja, a nação ainda de Israel, ainda tinha pessoas ali que ainda estavam idolatrando. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Tinham pessoas que ele vai dizer, com as mãos estavam adorando ídolos dentro do lugar de culto ao invés de adorar a Deus. Eles juravam, eu estou com a NVI aberta no verso 5, na minha tradução fala Moloque. Então ele diz, não adianta você se prostrar jurando por Senhor, mas também por Milcom, por Moloque. Não adianta você ter um coração dividido. A nossa oração essa semana, jovem, a nossa oração essa noite é que nós possamos sair com o coração purificado dessas noites, estudando a palavra, entronizando Cristo nos nossos corações, santificando Cristo nos nossos corações. Ou seja, é possível que muitas vezes você esteja vivendo no meio de um avivamento, no meio de uma colheita, olha o Brasil, o maior assunto do Brasil, meus irmãos, nos últimos anos é o crescimento da igreja. Só se fala nisso nas faculdades. Eu estou terminando o doutorado na USP em filosofia do direito. Gente, toda semana tem um cartaz lá, a faculdade só fala disso, o dado do IBGE. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Se fala nisso, se fala nisso. Gente, isso é um fato. Eu também sou filho de pastor, neto de pastor e bisneto de pastor. Misericórdia. Eu tenho 4 bisavós pregadores do evangelho, 4 bisavós servas de Deus de oração. O meu bisavô Anísio Lago foi organizador da primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul, né? Igreja batista, igreja independente. Então assim, cresci numa casa, todo mundo é pastor, o tio é pastor, o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga. Legal. Agora, o que adianta você ser filho de crente, mas servir Moloque? O que adianta você, não é por isso que significa, é o que o sofonista está dizendo. O sofonista está dizendo, não é porque você simplesmente, se tem um resto de Baal na nossa vida. Então era um povo que viveu um avivamento, era um povo que estava na época de Josias, que foi um rei abençoado, porque tiveram os reis que construíram esses altares, a começar de Salomão. Assim que o rei Davi morreu, Salomão é o primeiro rei que já constrói altar para demônios. Salomão que construiu o templo para Deus, no final da vida dele, tem lá o nome dos demônios que ele ergueu um altar, construiu um altar para Quemos, construiu um altar para Astarote, construiu um altar para Moloque, abominável deus dos amonitas. O que adianta você construir um altar para Deus na juventude e para os demônios na velhice? Salomão. Então, reis perversos, reis que se desviaram, reis que não levaram a sério essa guerra de tronos que está no coração de cada um de nós. E aí quando chega na época de Josias, olha só, um rei que foi uma bênção, um rei que ouviu a palavra, um rei que derrubou os ídolos, mas tinha gente que ainda estava apegada aos ídolos. Repito, a nossa oração é que os ídolos sejam derrubados dos nossos corações. A nossa oração é essa, que os ídolos sejam derrubados nos nossos corações. Mas o que eu queria fechar aqui, principalmente, como fizemos na leitura, é destacar especialmente o verso 12 e 13, que encerra essa perícope, essa passagem. Porque o verso 12 e 13, depois que Sofonias, ele começa assim, falando das coisas mais grandiosas. Ele começa falando, a profecia fala, do verso 2 ao verso 3, a destruição do mundo. Eu vou destruir tudo na face da terra. É como se fosse a descriação, o dia do Senhor. Eu vou destruir todas as coisas na face da terra, os homens, os animais, as aves do céu, os peixes do mar. É o inverso da criação, não foi isso? Os peixes, as aves, os animais, o homem. Então está descriando. Aí depois de ter uma palavra cósmica, ele vem para Judá e começa a falar, agora a mão do Senhor contra Judá, a partir do verso 4. Agora ele começa então a falar sobre a nação, começa a falar então sobre a idolatria dos ministros, ele vai falar do rei, ele vai falar dos filhos do rei. Aí quando chega no verso 13, no verso 12 e no verso 13, ele chega num grupo de pessoas que eram os apáticos. Isso aqui que é interessante, porque às vezes você diz assim, não, eu não sou um idólatra,
Não, eu não tenho nenhum santo na minha casa, eu não tenho nenhum pingente com Baal pendurado, não, eu não tenho nenhuma tatuagem de Satanás na testa, eu não tenho adesivo de Beelzebub no meu carro, não, meu telefone é uma foto da minha filha, não tem uma foto do Satanás. Aí você pensa assim, eu não sou um idólatra. E é o que muitas pessoas pensavam. Mas olha o que Sofonias vai dizer. Tinha um grupo de pessoas que no fundo do coração deles, eles pensavam assim: Deus nem ajuda nem atrapalha. O Senhor não faz nem bem nem mal. E aí ele vai dizer, Deus vai esquadrinhar Jerusalém, e até esse tipo de idolatria velada vai ser castigado pelo Senhor. Então muitas vezes você pensa assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Puxa, aquele meu amigo idólatra tinha que estar aqui essa noite. Só que Sofonias está falando, não são apenas aqueles que estão lá jurando por Milcom, não são apenas aqueles que estão lá com uma idolatria aberta. Tem um grupo de pessoas que são os apáticos. São pessoas que por fora estão plantando suas vinhas, construindo casas, estão fazendo, ou seja, atividades legítimas, a lavoura, o trabalho, construir uma casa. Mas Jesus também falou sobre isso. Nos dias finais vão ser como nos dias de Noé, os dias de Ló. As pessoas vão estar trabalhando, as pessoas vão estar comprando, vendendo, casando, se dando em casamento, mas vão estar tão absorvidas na sua vida que se tornaram idólatras de si mesmas. É a autolatria. E lá no fundo do coração, essas pessoas não se importam com Deus. Vamos examinar então esses dois versos para a gente orar, porque ele apresenta então marcas, meus amados irmãos, marcas dessa limpeza que tem que acontecer nas nossas vidas. Amém, queridos? É uma limpeza. Olha como é que começa. Ele diz assim no verso 12, ele diz assim no verso 12: naquele tempo, primeira marca do juízo de Deus, primeira marca dessa limpeza de Deus na nossa vida. O juízo de Deus é inevitável. Naquele dia, que dia é esse? É o dia do Senhor. É o dia em que nós todos seremos avaliados, escrutinados, julgados por Deus. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse desse dia, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Então naquele dia, é o dia do Senhor que foi mencionado no verso 7 e no verso 8. Isso significa que a história não está abandonada a si mesma. Deus está no trono da história, e o cetro está nas mãos dele. Deus está no controle da história, Deus está no controle de todas as coisas. Sabe, muitas pessoas às vezes olham o sofrimento no mundo, as tristezas no mundo, Deus não existe. O ateu esse é o pensamento do ateu. Outros vão dizer, não, Deus não se importa. Esse aí não é o ateísta, esse aí é o apateísta. Ele acha que Deus é apático, é tipo deísmo. Deus criou o mundo e foi embora. Mas sabe por que é assim? Porque Deus é paciente. Essa é a resposta que a Bíblia dá. O apóstolo Pedro diz assim, 2 Pedro capítulo 3, verso 8: não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, meus irmãos, nós devemos viver cada dia tendo em vista o dia do Senhor. Nós devemos viver cada dia tendo essa noção. Pedro vai dizer também, o dia do Senhor virá como um ladrão. Depois ele diz assim, 2 Pedro 3, verso 11: visto que tudo será assim desfeito. Olha a pergunta que ele faz: que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Em primeiro lugar, o juízo de Deus é inevitável. Nessa época tem um dia de acerto de contas. Então isso é muito prático para a nossa vida. Como que você lida com a tentação? A tentação não é apenas uma batalha no seu coração entre o bem e o mal, fazer o certo ou o errado. É também uma batalha sobre o presente e o futuro. É também uma batalha sobre, o curto e o longo prazo. Quando você vence uma batalha
com Deus, com o Espírito de Deus na sua vida, quando você fala, eu não vou praticar essa idolatria, eu não vou praticar a ganância. Sabe o que é ganância e idolatria? Está escrito em Colossenses. Idolatria não é apenas uma estátua. Idolatria são também modos de comportamento, como o apóstolo Paulo vai dizer, a ganância, a cobiça que é idolatria. O apóstolo Paulo equipara a idolatria. Uma pessoa gananciosa, quer dizer, ela idolatra o nome dela, ela idolatra a fama dela, ela idolatra as posses dela. Dinheiro é bom no bolso, nunca no coração. Dinheiro é bom. Teve um menino que ele estava mostrando assim o telefone, né? Ele estava mostrando para todo mundo lá na faculdade. Aí ele estava assim, deixa eu pegar aqui. Ele estava com o telefone assim, aí ele, olha meu neném. Aí mostrou para um, olha meu neném, olha meu neném, olha meu neném. Aí ele falou, Davi, olha meu neném. Quando ele mostrou, era a foto do carro dele. Eu falei, misericórdia, né? Já viu gente assim? A pessoa trata as coisas como se fosse gente e gente como se fosse coisa. Quer dizer, uma inversão, é uma forma de idolatria, de acordo com a Bíblia. Quando você objetifica as pessoas pela sua ganância, né? Você se torna uma pessoa, então, na linguagem da palavra, idólatra. Então, quando você está enfrentando uma tentação, lembre-se disso, vai ter um dia do acerto de contas, naquele tempo, naquele dia. Por quê? Porque o Deus está no trono da história. Cristo é maior do que Cronos. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não apenas o juízo, ele é algo que é inevitável, ele é inescapável, porque diz, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. É o próprio Deus que vai esquadrinhar. Mostra aqui na linguagem o envolvimento de Deus em uma busca diligente. Ele vai vasculhar Jerusalém. É uma busca minuciosa, é uma busca meticulosa. Deus fará isso em pessoa, o juízo perscrutador de Deus, e Ele fará isso com lamparinas, com lanternas, no plural. Ele vai fazer isso com lamparinas, ou seja, até mesmo os lugares escuros serão examinados. Nenhum esconderijo é tão escuro que Deus não possa ver. Está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 3, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Um pecado secreto na terra é um escândalo aberto no céu. Quem viu essa semana o meme do mundo, o casalzinho abraçado, traindo lá no show nos Estados Unidos. Hora romântica, aí passa no telão o casal em adultério, misericórdia. O cara tendo CEO, empresa multibilionária, milionária, casa bilionária, abraçando a mulher do RH, os dois casados. Olha que vergonha. Aí, os comentários de meme brasileiro é o melhor do mundo também, né? O pessoal comentou assim, esses aí não precisaram nem passar os pecados no cinema, no juízo final, foi na terra mesmo. Se aqui na terra as pessoas te descobrem, imagina Deus. Então tem gente, todo mundo que tenta enganar Deus, olha, não dá certo. O rei Davi pecou, ele tentou esconder o pecado dele de todo jeito, tentou esconder, ele adulterou com Batseba, aí engravidou a ela, aí pediu para Urias voltar. Urias era um cara tão honroso que ele falou assim, eu não posso deitar com a minha mulher no meio da batalha, meus amigos estão arriscando a vida, olha a nobreza de Urias. E aí ele não dormiu, aí deu tudo errado, aí Davi matou Urias, aí, né, autor intelectual do crime, coloca Urias na frente de batalha. Quer dizer, olha a covardia de Davi. E aí Davi tentou esconder isso, mas aí Deus revelou. Está na palavra, para sempre, sempre. Até a gente aqui no Guarujá, a gente está sabendo. Todo mundo no mundo, 3 mil anos depois, nós estamos falando disso aqui. Ah, você quer esconder? Imagina Deus, você está querendo esconder, Davi? Então você vai ver. Então, o que vale a pena? Vale a pena ter um coração aberto para Deus, não um coração idólatra. Vale a pena você falar nessa semana que a gente está orando para derrubar ídolos do nosso coração, falar, Deus, limpa a minha vida, quero viver mais perto do Senhor. A confissão não muda Deus, a confissão muda você.
confusão quando é você. Quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde está? É porque Deus não está vendo. Quantos louvam o Senhor Deus? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Louvado seja Deus. Não é porque Deus não está vendo Adão, é para Adão perceber que ele não estava onde deveria estar, na presença de Deus. É para Adão perceber que algo, né, rompeu, como o texto vai nos ensinar lá em Gênesis. Então, olha o que Deus está dizendo. Ó, naquele tempo, o juízo é inevitável. Eu esquadrinharei Jerusalém com lanternas. O juízo é inescapável. Você sabia que isso se cumpriu historicamente, quando Nabucodonosor invadiu e conquistou Jerusalém? Os registros de Flávio José, os historiadores, quem registrou a história, né, fala sobre isso, como que os soldados da Babilônia entraram com tochas e lanternas nos buracos e tiraram de lá quem estava escondido. Isso daqui foi uma sentença. Para nós é uma advertência. Para aquelas pessoas foi uma sentença, porque eles não se arrependeram. Tanto é que eles continuaram idolatrando, continuaram com mentiras nos seus corações. Então, meus amados irmãos, o nosso Deus é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus santo. Quem vive na luz não se incomoda que revista em sua casa. A melhor coisa que tem é viver na luz. Quem vive na luz não pode pegar o telefone. Tem gente que, se você pega o telefone da pessoa, a pessoa tem um mini infarto. Você já viu isso? Ai, meu Deus do céu! Calma, só vou colocar do lado ali. Que tanto você esconde dos outros? Que tanto? Teve um homem que veio falar comigo, pedir ajuda. Ele falou assim: Davi, você é crente, não é? Eu falei: eu sou muito crente, sou crente mesmo. Aí, me ajuda. Eu falei: por quê? Eu falei: eu estou ficando louco. Aí, o que foi? Aí, debaixo do banco do carro dele, ele colocou um velcro e tinha 3 telefones diferentes, uma para cada namorada, e a esposa não sabia de nada. Ele tinha 3 amantes e um telefone. Ele foi entrando numa mentira, uma mentira dentro da mentira, uma mentira dentro da mentira dentro da mentira. Ele chegou numa situação que ele falou assim: eu estou ficando louco. Ele foi tentando manter tudo ao mesmo tempo. Eu falei assim: misericórdia. Então é um caminho de morte. Que a luz do Senhor habite na nossa vida. Você foi chamado para ser luz do mundo. Você não foi chamado para viver em trevas. Você não foi chamado para ser um homem fraco espiritualmente, que se comporta como um animal longe da sua esposa. Um cara que não tem uma gota de domínio próprio, não tem a presença de Deus na sua vida. Tem homens que ele não pode dormir uma noite fora de casa, em outra cidade, em outro estado, que ele trai a mulher. Sabe por quê? Fraco espiritualmente, idólatra. Não é um servo de Deus. Não tem o caráter de Deus, não tem a palavra de Deus. E aqui Deus está dizendo: eu vou esquadrinhar Jerusalém com lanternas. E aí, em terceiro lugar, o juízo de Deus é implacável. Porque olha o que o Senhor diz: e castigarei os homens. É Deus falando, não sou eu falando. Deus disse e cumpriu. Isso aqui já se cumpriu. E parte não se cumpriu, que aponta para o grande e terrível dia do Senhor, que ainda virá para todos nós. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender isso. O juízo de Deus é implacável. A palavra aqui é que ele vai castigar quem? Ele vai castigar aqueles que estão apegados à borra do vinho. O que é apegado à borra do vinho? É quem está estagnado, parado, complacente. A borra do vinho é um hebraísmo, é um modo de... Você tem que entender sobre o processo da vindima judaica, do modo de fazer o vinho. Mas o resumo é o seguinte: esmaga as uvas numa parte, num recipiente. Aí você tira o suco que sai, aí fermenta o suco, e aqui fica a borra, que é a casca da uva, a parte grossa que não liquefez, fica guardada aqui. Depois que fermenta, tem esse processo de despejar de volta o vinho fermentado nas borras. Para o quê? Para o vinho ganhar cor e para o vinho ganhar corpo. Só que aí ele está falando isso. Se você não tira depois as borras, apodrece, vira um xarope e o vinho fica intragável. Então que a mensagem da profecia de Sofonias é essa: vocês se tornaram, eu vou castigar quem está estagnado com as borras do vinho. Quer dizer, você virou um xarope, você virou uma pessoa intragável, você ficou
parado, não adora a Deus, não ora, não canta, não fala de Jesus, não tem Deus, você virou um idólatra. Você está só trabalhando, está plantando suas coisas. Alguns comentaristas falam, talvez pessoas que ficaram embriagadas em si mesmas. Às vezes você é o seu próprio ídolo. Eu li essa semana um livro best-seller do New York Times, tá? O cara falando assim, a pesquisa, que a maior parte das pessoas pensa em si mesmo 95% do tempo. Eu vou repetir, a maior parte das pessoas pensa em si mesmo 95% do tempo. Olha o que Jesus nos ensinou: amar a Deus e amar ao próximo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses: não busque apenas os seus interesses, mas também os de outro. Só que quando você vai se tornando um idólatra de si, você vai se tornando alguém que odeia Deus, vai afastando Deus, então Deus vai castigar. Não tem como amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo, é incompatível. Então, os complacentes não zombavam abertamente de Deus, eles mantinham dentro de si pensamentos infiéis. Eram pessoas do povo da aliança, eram pessoas que habitavam Jerusalém, eram pessoas que até reconheciam que Deus existia, mas para eles Deus nem ajudava e nem atrapalhava, porque lá no coração eles diziam isso, eles eram indiferentes, eles achavam que Deus era indiferente, como eles eram indiferentes também. Então, meus amados irmãos, esse era um pensamento íntimo. Cuidado com aquilo que você inventa de desculpa para pecar. Cuidado com aquilo que você cria. É o crente ateu, é o menino que leva a namorada para o motel, depois ora, Senhor, que ela não engravide. É verdade, tem gente assim, é o crente ateu. Quer dizer, ele é um idólatra na prática. Não adianta você honrar o Senhor com os lábios e o seu coração está longe do Senhor. Não adianta você ser um sepulcro caiado, não adianta você ser uma fachada. Vou contar um testemunho aqui rapidamente, com a permissão dos irmãos. Eu fui convidado para pregar no Recife, na igreja anglicana. E na igreja anglicana, eles têm o costume de usar o colarinho clerical em todas as celebrações deles lá. Você sabe muito bem, você é presbiteriano, que o colarinho clerical foi criado por um pastor presbiteriano na Escócia no século XIX. Então, é uma vestimenta de origem protestante, de origem presbiteriana, né, recente. Mas, no Brasil e no mundo inteiro, ela se tornou muito mais associada hoje à igreja católica, né, muito mais associada. Então, assim, a maior parte, né, dos protestantes, evangélicos em geral no Brasil, não é esse costume. Então, o bispo da igreja, Miguel Shoa, falou comigo, Davi, eu sei que você não usa, mas se você puder usar, é o aniversário da igreja. Eu falei, não, bispo, não tem problema, empresta aí, vê uma batina chique para mim aí, não sei nem como é que fala, vê um top, um colarinho top, GG, que eu estou gordinho, vê um GG aí para mim, eu vou lá com o maior prazer. Aí eu fiquei esperando no hotel, tocou meu telefone, era recepcionista do hotel, eu atendi, Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei, quê? Falei, não, moço, eu já estou indo aí, pode deixar. Não, Santo Padre, já mandei subir sua batina, fica tranquilo, por favor, o senhor fique aí. Aí fiquei lá, tocou a campainha. Quando eu fui abrir a campainha, reverendo, a camareira tinha tanto respeito pela roupa, que ela se inclinou para me entregar. Ela falou assim, benção, padre, fez assim, ó. Eu não sabia nem o que falar. Eu falei assim, vai e não peques mais, eu falei para ela. Aí eu peguei a roupa, coloquei a roupa em cima da cama assim. Só que aí, escuta isso, aí eu comecei a orar, estava me preparando para o culto, comecei a falar com Deus, estava me arrumando, e fui falando com Deus, e olhando para aquela roupa, e fui falando com Deus, pensando naquilo, e aí assim, comecei a refletir sobre isso, comecei a sentir Deus falando comigo. Quem gosta de conversar com Deus no dia a dia, assim, lavando louça, caminhando na praia, que privilégio que você tem, hein? Olha aí, caminhando na praia, você faz uma oração, não é legal? Você está dirigindo, você começa a falar com Deus, e Deus começa a ministrar o seu coração. Não é assim a vida do crente? A vida devocional? Você vai falando com Deus. Eu estava tendo aquele momento com Deus ali, e comecei a pensar sobre isso. Por quê? Porque é fácil para a gente perceber a tradição do outro. Claro, você está fora daquela tradição, então você consegue perceber o tradicionalismo sempre do outro. Só que esse aqui é o problema. Todos nós temos nossas tradições. Todos nós. O que é a tradição? É o modo de comportar, modo de vestir, de falar. E aí que é o ponto. Todos nós, quando você entende
a gramática, os símbolos, os signos, o jeito de comportar no culto, na reunião, quando você entende isso, 1, 2, 3 reuniões, você entendeu? Todos nós corremos o risco de virarmos hipócritas, de começar a apenas fazer um exercício, uma aeróbica, um comportamento externo. Esses foram pensamentos que eu tive muito no fundo da alma esse dia. Eu fiquei ali, aí eu estava orando, e eu fiz uma oração assim, eu ajoelhei lá no quarto do hotel, eu falei assim: Deus, não deixa, Senhor, eu virar uma roupa, não deixa eu virar uma fachada. Essas pessoas aqui, não deixa eu virar alguém que por fora está trabalhando, está fazendo as coisas, mas lá no coração diz assim: Deus não está nem aí, eu não estou nem aí para Deus. Não deixa, me leva antes disso, Deus, tem misericórdia de mim. Eu comecei a fazer orações que eu nunca tinha feito. Eu comecei a fazer um tipo de oração, e eu orei, e vesti minha beca, e virei um padre abençoado aquele dia, e fui lá pregar. E foi uma bênção, foi uma bênção. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém, queridos? E eu comecei a pensar, mas eu pensei isso de um modo diferente. Às vezes acontecem coisas diferentes no seu dia, às vezes é Deus dando oportunidade para você pensar algo novo, para você ser confrontado, para você refletir. Sabe quando mexe alguma coisa assim? Saiu tudo do eixo. Que bom que saiu, é bom que você pensa um pouco, é bom que você sai do piloto automático. Às vezes tem ídolos escondidos nas nossas rotinas. Às vezes tem ídolos. Sabe o que Eclesiastes diz? Cuidado quando você derrubar um muro, porque lá pode ter uma víbora que vai te pegar. Tem víboras que se aninham em estruturas rígidas demais. Tem víboras que vão se colocando nos muros, que vão escorpiões. Olha que perigo. Agora, esses dias, vocês viram, em São Paulo, no interior, criança morreu com uma picada de escorpião. Tijolo, fica numa calha, fica escondido. É um perigo. Então, às vezes na nossa vida, você vai enrijecendo tanto, você vai ficando tão acostumado, você vai ficando tão acostumado com a mesmice, você já sabe como é que é, já sabe como é que é o culto, já sabe como é que é a semana, você acha que você sabe tudo, você acha que você sabe tudo, que ninguém, você sabe tudo, vou te falar sobre você. Você acha que você sabe tudo, aí sabe o que acontece? Um monte de ídolo na sua vida. Então que Deus possa dar um chacoalhão em nós, porque aqui não é chacoalhão, aqui já chegou para castigar. O chacoalhão é antes. O chacoalhão é quando nós temos uma oportunidade como essa de estudar a palavra, porque para eles veio o castigo. Para eles não teve jeito. E em quarto lugar, o juízo de Deus, verso 13, é inalterável. O juízo de Deus é inalterável. Sabe, cuidado, porque eles vão cair, ser derrubados e não tem o que fazer mais, né? É interessante também o seguinte, Jeremias 10, verso 5 diz assim: como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem bem nem mal. Então quem que não faz nem bem nem mal? Os ídolos. Os ídolos na linguagem bíblica é que não fazem nem bem nem mal. Outro texto que fala a mesma coisa, Isaías 41, verso 22 a 24. Eu vou resumir aqui, mas escute: tragam os seus ídolos, façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e suas obras são totalmente nulas. Detestável é aqueles que os escolhem. Então os profetas reiteradamente falam: quem que não faz nem bem nem mal não é Deus, são os ídolos. Olha o verso 13, Deus vai castigar. Aí se puder pôr o verso 13, ele vai derrubar. Eles vão construir casas, mas não vão mais morar nas casas. Aqui eles vão ser saqueados, assolados. Eles vão construir, edificar as casas, mas não vão morar. Eles vão plantar as vinhas, mas não vão beber o vinho. Então o juízo de Deus, ele virá. E aí, meus irmãos, os complacentes, os que estão na borra do vinho, vão ficar surpresos. Eles calcularam errado. Eles entronizaram as coisas erradas na vida deles. O coração deles estava cheio de pensamentos equivocados. Eles viviam, escute isso, uma falsa paz. Eles tinham um mantra falso: Deus não faz nem bem nem mal, Deus não faz nem bem nem mal. Deus veio, vasculhou Jerusalém com as lanternas, encontrou eles, e eles foram castigados, foram escravizados pela Babilônia. Muitos se perderam ali. Quais as aplicações que eu quero fazer práticas para a nossa vida, para a gente orar? Primeiro lugar,
cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Esse texto de Sofonias está nos dizendo assim: não pensem como essas pessoas. Amém, queridos? Eu também pentecostal hoje. Amém, queridos? Não pensem como essas pessoas. Não pensem. Vamos avaliar o nosso coração. O que é o coração? Coração é o lugar onde você forja as suas decisões mais importantes, de acordo com a Bíblia. Na linguagem da Bíblia, o coração é o lugar que está escondido atrás de todas as aparências. O coração é o lugar da sinceridade. O coração, ele indica o que você realmente pensa sobre algo. O coração indica o que você quer, o que você acredita. O coração é você de verdade. O coração é a verdade nua e crua sobre uma pessoa. Quando em Juízes, Sansão vai contar o seu segredo para Dalila, essa é a palavra que aparece lá. E Dalila pediu para Sansão abrir todo o seu coração. E ele abriu, ele falou a verdade para ela. Ele abriu e falou a verdade crua. Quer saber, Dalila? É isso aqui, não pode passar na vara na minha cabeça e tal. E ele falou a verdade. Então, coração na linguagem da Bíblia é isso. Eu pergunto para você: o que você realmente pensa sobre Deus? O que você realmente está procurando na sua vida? O que você quer na sua vida? Para que você está aqui participando dessa semana? Por causa de Deus? Ou porque você está aqui obrigado ainda? Ou porque não tem o que fazer? O que você quer da sua vida? Qual que é o sentido da sua vida? Nós vivemos numa sociedade anti-coração, uma sociedade de superficialidade, uma sociedade de imagens, uma sociedade editável, uma sociedade de filtros, um mundo superficial, com pessoas superficiais, pessoas que vivem apressadamente sem nem saber para que elas vivem, movidas a café e desespero. Depois comprou uma pilha de livro Bobbie Goods para ficar colorindo. Colore. Acaba o lápis de cor do mundo e você está deprimido ainda. Por quê? Porque, meu irmão, o problema é no coração. O problema não é uma coisa que você vai resolver colorindo os ursinhos carinhosos, não é. O problema, é isso que o texto está dizendo. O que está lá dentro do seu coração? Então, arrependa-se no seu coração. O que a Bíblia diz? Quando Davi se arrependeu do pecado dele, no Salmo 51, verso 10: cria em mim, Senhor, um coração puro. Salmo 34, verso 18: o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. 1 Pedro 3,15: santifique Cristo em vossos corações. Então, nada que vale a pena na vida pode ser construído sem o seu coração. Aquelas pessoas construíram casas sem um coração cheio de Deus. Por isso que Jesus falou: o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, todas as suas forças. E o segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Então, uma pessoa, como você sabe se você não é um idólatra? Se você está amando Deus de todo o coração. Isso te leva a amar as pessoas, ser uma pessoa que perdoa, ser uma pessoa que trata. Estão conectados. Quanto mais você amar Deus, mais você vai amar as pessoas. Agora, Caim odiava o seu irmão. Por quê? João diz: ele era filho do maligno. Ele não era um filho de Deus. O coração dele estava cheio de Satanás. É o que Pedro fala para Ananias e Safira: mentirosos, aparecidos. Por que vocês deixaram Satanás entrar no coração de vocês? O diabo entrou no coração de vocês. Estavam na igreja, mas o diabo estava no coração deles. Judas andava com Jesus, mas ele estava sob influência de Satanás. A Bíblia diz: filho da perdição. Então o que adianta? Do lado de Jesus, ele entregou o Filho de Deus, traiu Jesus. Onde Judas perdeu as botas, eu não sei. O juízo foi Mateus 26. O cara vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Olha isso. Olha a cabeça. Olha o coração de Judas Iscariotes. Ele poderia ter se arrependido? Poderia. Não se arrependeu, não. Por isso que ele se mata. Ao invés de procurar a cruz para se curvar, se arrepender, procurou uma árvore para se enforcar. Então, meu amado irmão, se arrependa no seu coração. Não seja uma pessoa ingrata. Não, o mundo pode mudar, o mundo inteiro, mas começa a partir do coração. Coloque o seu coração nessa conferência diante de Deus, nessa semana, nesses dias que estão sendo feitos com muito carinho, com muita oração. Escute isso: não tem ninguém aqui, ninguém torcendo para você sair daqui pior.
tem ninguém. É o contrário. Tem um esforço dos pastores, da liderança, um esforço, todo mundo, para você sair daqui um jovem abençoado, cheio da presença de Deus, com a palavra de Deus, ter um casamento feliz. O mundo não precisa de mais um jovem nas drogas. O mundo não precisa de mais uma pessoa perturbada, de mais uma família destruída. O mundo não precisa de mais uma briga, de bar. O mundo não precisa disso. Mataram um cara ontem, vocês viram lá no sul, numa roda de samba, cantaram a menina, o cara foi defender a menina, mataram, espancaram 7 homens, pisotearam. O mundo não precisa de mais isso. O que o mundo precisa? De pessoas cheias da graça de Deus, cheias do amor de Deus. O mundo não precisa de pessoas que se acham, pessoas arrogantes, pessoa que o cara lê um livro de teologia, já empina o nariz, acha que sabe mais que o pastor, acha que sabe de tudo. O mundo não precisa de pessoas, sabe, que começam a ficar cheias de si. Não, o mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Não de pessoas petulantes. Não, quanto mais cheia de Jesus uma pessoa é, mais doce ela se torna, mais humilde ela se torna. Sabe por quê? Porque foi assim que Jesus se autodefiniu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles alcançarão, serão satisfeitos, serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aí diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então o puro de coração verá a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira fé é caracterizada também pela diligência. Essa é uma segunda aplicação. Então a primeira aplicação, cuide do seu coração. E a segunda, a verdadeira fé é caracterizada pela diligência. Não seja estagnado na fé. Não fique com as borras do vinho. Primeira marca de uma pessoa não idólatra, ela tem um coração santificado na presença de Deus. Sabe qual que é a segunda marca de uma pessoa não idólatra? Ela vai servir o Senhor com alegria. Não vai servir a si. Ela vai servir a Deus, vai servir ao próximo. Um coração transformado gera uma vida transformada. Amém, queridos? Uma vida transformada. É um outro modo de lidar com as situações. Então cuidado com doutrinas de demônios que te levam à complacência. Cuidado com a indiferença travestida de reverência. Você é um apático e você vem falar que é reverência, que na verdade você é insensível, você não tem nenhuma gota de amor por ninguém. Você só pensa em você, está cheio de si, igual essas pessoas aqui, ó. E acha que Deus não está vendo isso. Então, pessoas que estão cheias de si. A pessoa quer sempre ser o centro das atenções, quer ser a noiva do casamento, o cadáver do velório. Pelo amor de Deus. Eu. Um dia eu abri um livro, a pessoa escreveu assim, dedicado para mim. Eu falei, misericórdia, já começa assim, imagina o conteúdo. A pessoa não consegue agradecer o pai, a mãe. Meu primeiro livro, dedicado a mim. Não, você tem que ter uma vida transformada, uma vida que ama as pessoas, que é isso que não dá tempo de estudar, né, a profecia inteira, mas é isso que ele vai dizer no capítulo 2, verso 3, busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra. Os humildes, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. É o oposto de ser um apático. É o oposto de trabalhar só para si. Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que você possa amar o Senhor, crer no Senhor, não se acomodar, fazer aquilo que agrada o Senhor. A fé te dá esse desembaraço, essa ousadia, até mesmo o bom humor necessário para enfrentar os desafios da vida. Ser uma pessoa equilibrada emocionalmente, sabe a hora de rir. Tem gente que não consegue, a pessoa é o tempo inteiro, não sabe nem conversar numa mesa, todo mundo feliz, comendo, a pessoa começa a falar de doença. Calma, tudo tem hora. Tem hora de brincar, tem hora de falar sério, tem hora de comer, tudo tem hora. Há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo para todo bom propósito. Tem gente que está tão pesada, a pessoa não se importa com ninguém, só o problema dela é que importa. Aquilo lá, essa aí pensa 105% do tempo nela mesma. Minha avó está doente, cheia de pus escorrendo, o cara tomando um pudim, ele olha assim. Não, você vai ser uma pessoa que vai ter primeiro, um coração cheio de Deus, Cristo na sua vida.
Então você vai ter uma vida transformada, um comportamento não egoísta. Esses caras aqui, só pensavam nele, casa para ele, e não vão nem morar nessas casas que eles construíram. Não vão nem usufruir disso aí que eles fizeram em honra a eles. Então, que você seja essa pessoa amorosa. A vida não se resume ao conforto material, ao prazer instintivo. Não, a vida é mais do que isso. A vida é para glorificar a Deus. A vida é para amar a Deus. A vida é para amar as pessoas. Jesus é o bom pastor em busca da ovelha perdida. Hoje ainda é dia de misericórdia. Se estamos aqui vivos, respirando, estudando a palavra, é porque hoje Jesus está vasculhando a nossa vida como bom pastor que está procurando a ovelha perdida. Vai ter um dia, o dia final, que ele vai vasculhar com as lanternas, até nos cantos mais escuros, dos nossos abismos interiores. Esse dia vai chegar. Hoje ainda é um dia de misericórdia para nós. Então essa palavra é uma advertência, mas é um incentivo para todos nós. Não vale a pena viver na idolatria. Não vale a pena viver uma vida que desagrada a Deus. Jesus, ele é mais do que um modelo de vida, ele é a fonte da vida. Ele é o autor da vida. É aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse é o ponto culminante da vida, é a sua relação filial com Deus. A Bíblia começa e termina com isso. Para que Deus criou o mundo? Ele tinha encontro com o homem e a mulher, ele tinha um encontro com a humanidade no jardim, e isso vai acontecer quando ele vai tabernacular conosco. O próprio Deus vai viver no meio do seu povo. Então, para que Deus nos criou? Para a glória dele, para que nós sejamos uma bênção, para que nós possamos glorificar. Deus não é indiferente, Deus se importa conosco. Deus é revelado em Cristo como um Deus de amor, que se importa não só com Israel, se importa com as nações. Quando a gente vai ler aqui, ele vai chamar todas as nações para o adorarem em Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos sair da indiferença para a diligência, que nós possamos destronar os ídolos do nosso coração e adorar o Senhor Jesus, que é bendito para sempre. Oremos. Deus, nós te louvamos essa noite, obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana jovem. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem movido os corações desta igreja a estudar sobre a verdadeira adoração, a estudar, ó Deus, sobre como nós podemos ser pessoas mais cheias da tua presença e não cheias de nós mesmos. Não queremos ser, ó Deus, autólatras, pessoas egoístas, pessoas como esses homens que estudamos na profecia de Sofonias, que não eram idólatras abertos. Eles não eram como aqueles que juravam no nome de Deus e no nome de Milcom, no nome de Deus, no nome de Moloque. Eles estavam trabalhando, eles estavam construindo casas, plantando vinhas, mas no coração deles, eles não se importavam com o Senhor. Deus, purifica os nossos corações essa noite, Senhor. Limpa o nosso coração. Nós não queremos viver uma fachada, nós não queremos viver uma fé da boca para fora, uma fé nominal, uma fé formal. Queremos ser adoradores como o Senhor está procurando, que adoram em espírito e em verdade. Quebranta as nossas vidas. Clamamos essa noite, abençoe cada família aqui representada. Que a mudança do nosso coração seja real e reflita na mudança do nosso comportamento. Que possamos amar o próximo, que possamos ouvir mais as pessoas, que possamos pensar não apenas nos nossos interesses, mas abrir portas na vida de um irmão, levantar aquele que está caído. Ó Deus, multiplicar os nossos dons para louvor da tua glória. Como nós ouvimos essa noite também, não queremos, ó Deus, que poderes invisíveis nos enganem, ó Deus. Sofismas, pensamentos, heresias, doutrinas de homens, doutrinas de nicolaítas, doutrinas de demônios, que muitas vezes se instalam no nosso coração. Como esses homens tinham uma mentira no coração deles, e eles viveram uma falsa paz, eles se ancoraram em areias. Deus, nós não queremos construir nossa vida nas areias que caem, mas na rocha que é Cristo Jesus. Queremos ter uma fé alicerçada na rocha, um comportamento alicerçado na rocha. Ó Deus, eu encerro essa oração pedindo
aumenta o nosso discernimento, amplia o nosso entendimento pela tua misericórdia. Ó Deus, derrama essa misericórdia em nós, mostra para nós os erros muitas vezes, que a tua palavra, que possamos identificar ídolos ocultos na nossa vida. Sacode a nossa vida, Senhor, superstições, mentiras que nós às vezes nós mesmos criamos para justificar os nossos erros, para justificar os nossos pecados. Não, que nós possamos ter um coração quebrantado e contrito conforme a tua palavra, e viver uma vida que glorifica o teu nome, uma vida que, ó Deus, bendiz o Senhor. Nós oramos no teu nome que é santo, e a igreja diz amém e amém. Deus abençoe.